Até que ponto você acha necessário ou importante a influência da família no seu casamento? A gente tem que entender que quando você casa com uma pessoa, quando você faz essa escolha da pessoa para sua vida, a família vem no jogo. Então você tem que ter muita sabedoria na escolha da pessoa. Ou seja, nesse processo de recrutamento, né, da pessoa que vai viver com você, tipo, a escolha mais importante da sua vida é essa, cara. Não tem jeito. Então, nesse recrutamento, você vai ter que filtrar bastante sobre isso e entender esse processo da família dela, como funciona. Por exemplo, a família dela é uma família que bebe muito, transtornada e tal. Você vai ter um problema no seu relacionamento. Por que eu tô dizendo isso? Porque, queira ou não, a família dela inicial, porque depois que você casa, aí já não é, aí eles viram parentes, né? Então assim, quando houver um problema, esse problema não vai ser dela mais. Esse problema vai ser de vocês. E aí o que você tem que se perguntar, você está disposto a enfrentar isso junto com ela? Porque problema todo mundo tem. Então assim, só que você consegue filtrar para que, por exemplo, a família da minha esposa. O meu sogro, ele é sanfoneiro, então eles têm um estilo de vida onde eles gostam de sair, de tocar, de cantar e tudo mais. Pensa se eu fosse um cara que gostasse de rock. Se o meu estilo musical, se o meu estilo de vida fosse isso. E o estilo de vida da família da minha esposa fosse sertanejo. Ah, é uma coisa boba. É um detalhe bobo. Mas é no detalhe que as pessoas tropicam. Então, assim, quando você pensa nesses detalhes, você consegue fazer uma filtragem melhor sobre isso. Então, quando você casa com a pessoa, tudo vem junto, cara. Eu acho engraçado o pastor Claudio Duarte, ele fala assim, você tem que morar nem tão longe da sua família, para que eles não vá para sua casa e fiquem muitos dias, e você também não pode morar tão perto para que eles vão lá todos os dias, né? Então, é um ditado muito forte isso aí, se você for parar para analisar. Por quê? Porque problema todo mundo vai ter. Agora, como você vai lidar com esses problemas é o ponto-chave da questão. Então, quando você faz essa filtragem da esposa que você quer para sua vida, é muito importante você olhar a base familiar. Qual a real importância do financeiro no casamento? Cara, a pergunta é top, porque se você for olhar estatisticamente, 70% dos relacionamentos acaba por causa de problema financeiro. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas se relacionam, quando eu falo sobre essa busca de entender o que é ter um relacionamento, dentro desses requisitos relacionamentos, existe a área financeira do casal. E um dos erros que os casais mais cometem quando tem um relacionamento é se perder no meio dessa história, né? Então, por exemplo, quando a pessoa casa, na igreja mesmo fala, você é uma só carne. Tudo é junto, né? Então não tem mais meu e seu, é tudo nosso. Normalmente a pessoa sempre fica assim, na defensiva, eu ganho 7 e ela ganha 3. Então a renda desse casal vai ser 10. Só que a maioria dos casais não pensa assim. Então é onde vê muitas complicações em relação a isso. Ou uma coisa que eu vejo que acontece bastante, Júnior, a pessoa, por exemplo, ela tem uma vida de rainha na casa dos pais. Por quê? Porque os pais são mais velhos, os pais já estão estruturados e tudo mais. Só que para eles chegarem lá foi uma grande jornada. Então, assim, eles passaram um aperto financeiro, normalmente, tá? E aí, quando ela acha uma pessoa, ele não vai conseguir passar tanta segurança financeira e tudo mais, que é o que a maioria das mulheres buscam hoje, né? Então, por que normalmente as mulheres gostam de ficar com um cara mais velho? As meninas mais novas. Por quê? Porque o cara mais velho, ele já consegue entregar um pouco mais de segurança, tanto emocional quanto financeira, para um relacionamento, que é o que precisa dentro de um relacionamento. Então, quando você fica com uma pessoa muito nova e segue os dois novinho, namorando cedo e tudo mais, eles vão criar uma vida, eles vão construir a vida deles. E aí, normalmente, você começa a namorar com uma pessoa muito nova, que ela sai da casa dos pais dela, onde ela tem tudo, e começa a passar alguns apertos financeiros dentro do relacionamento, que é uma área de construção, e tá tudo bem. Só que as pessoas não têm inteligência para entender esse período, e acha assim, se eu sair da casa do meu pai hoje, meu pai tem uma condição financeira X,
O meu marido, o meu namorado, ele tem que me entregar essa mesma condição. Só que o namorado tem 22 anos de idade, 25 anos de idade, e ele tá construindo ainda, né? Um patrimônio, conhecimento e tudo mais para chegar no nível que o pai dela tá. E aí muitos relacionamentos terminam baseado em vida financeira. Isso é o que mais acontece hoje. Traição. Certo. Como reagir, o que fazer quando você é traído Uhum. num namoro ou num noivado e qual é a diferença disso, se tem, no casamento? O peso da traição entre o casamento e o namoro. Isso, Você vê uma diferença nisso aí. Você quer entender sobre essa diferença. isso. A pessoa tem que entender que a traição, o impacto emocional dela é tão forte quanto você perder uma pessoa. Você tem noção? Você perdeu um parente de primeiro grau, tipo sua mãe, seu pai. Quando a gente fala de traição, a gente fala aqui muito do que tá faltando na outra pessoa, mas fala mais sobre a pessoa que traiu, né? Então a gente, quando entra no assunto de traição, é um assunto muito forte dentro de um relacionamento. E a traição a gente entende também que as pessoas às vezes não vão me entender bem sobre isso, mas quando você estuda mais a fundo sobre esse assunto, você entende que a traição, o culpado, não existe um culpado só. Sempre foi problema no casal. Normalmente, não, a culpa não é só de um. Faltou alguma coisa ali, né? Então, assim, claro, existem as exceções que relacionamentos de pessoas que tenham são de fato sem caráter. E não houve, às vezes, o diálogo, faltou algo e a pessoa buscou isso fora. Só que esse buscar fora machuca, né? Esse buscar fora tem muitas consequências negativas. Trair quando você namora ou quando você tá casado, cara, o grau do casamento pra mim é um grau muito hard, assim. Tipo, você casou, pra mim não tem segunda opção. Não tem segundo plano. Então, o casamento, ele é algo muito... Ele não é só um namoro carnal, né? Ele é algo muito além disso. É algo espiritual. E quando você entra nessa área espiritual, a coisa é mais séria. Então, quando a pessoa trai dentro de um casamento, eu acho muito mais grave do que dentro de um namoro. E não tô dizendo que tá certo ou tá tudo errado. Traiu, tá errado. Mas dentro do casamento, ele é uma coisa que envolve um espiritual muito forte. Uma entrega muito maior, né? E essa diferença é absurdamente gigante entre traição num namoro e traição de um casamento.